É o seguinte, gente, eu resolvi fazer esse vídeo aqui sobre os filhos do Wolverine, porém eu tô pensando em fazer um quadro oficial aqui no canal Super Hero somente sobre os filhos dos personagens de quadrinhos. Porém, para que isso aconteça, eu preciso de vocês, eu quero saber se vocês curtem essa ideia. Então, para que os filhos dos personagens se tornem um quadro fixo aqui no canal, já sapeca o like aqui embaixo, porque batendo 10 mil curtidas e 1000 comentários, tá? Tem que ser 10 mil curtidas e 1000 comentários, eu torno esse quadro aqui fixo no canal Super Hero. Só que assim, não pode ser qualquer comentário também não, sabe? Não pode ficar flopando o canal aqui de comentário desnecessário. Comenta assim, eu quero, ou comenta qual personagem você quer ver no próximo vídeo sobre esse estilo. Então é isso aí, beleza? Bora começar com o vídeo. Provavelmente o filho mais conhecido do Wolverine é o Daken. Tudo começou com o Wolverine no Japão, onde ele conheceu uma mulher chamada Itsu, a qual ele se apaixonou e ela acabou engravidando. Porém, enquanto ainda estava grávida, a Itsu foi morta pelo Soldado Invernal, que estava sofrendo lavagem cerebral na época. Acontece que o Logan achou que o seu filho tinha morrido junto com a sua mulher. Mas não, o bebê foi resgatado por um ser conhecido como Romulus, que o arrancou do útero da sua mãe, que estava morta. O garoto sobreviveu graças ao fator de cura que herdou do seu pai. O Romulus deixou o menino na casa de um casal japonês muito rico, e eles o criaram, lhe dando o nome de Akihiro. Acontece que enquanto ele ainda era muito jovem, as outras crianças zombavam dele chamando ele de Daken, que significa alguma coisa como vira-lata, né? Porque ele tinha sido adotado, então as crianças ficavam lá sendo otárias, ficar falando isso pra ele, né? Enfim, o tempo passou, os pais adotivos do Akihiro morreram e o Romulus voltou, pegou ele e o criou pra tentar fazer com que ele se tornasse um guerreiro imbatível, sabe? Um assassino mesmo. E ele conseguiu. O problema é que o Romulus mentiu pra ele. Ele disse que o seu pai biológico, né, o Wolverine, é quem tinha matado a sua mãe Itsu. Lógico que isso gerou um grande ódio dentro dele e ele prometeu se vingar do seu pai. A primeira vez em que o Daken encontrou o seu pai, o Wolverine estava preso. Ele simplesmente chegou e rasgou a barriga dele com as suas garras, que ele também herdou. Mas ao invés dele ter 3 garras saindo assim de cima da mão igual o seu pai, ele tem apenas 2 que saem aqui de cima e uma terceira que sai pelo pulso. Enfim, o Daken e o seu pai brigaram diversas vezes nos quadrinhos. Tem hora que o Daken age como vilão, tem hora que ele age como um anti-herói. Aliás, ele já até assumiu o manto de Wolverine e entrou para a equipe Vingadores Sombrios. O Daken tem praticamente todas as habilidades do seu pai. Porém, além disso, ele ainda é capaz de controlar o feromônio. E com isso ele é capaz de controlar o estado mental das pessoas. Ele pode causar medo intenso ou muita felicidade, ou até mesmo fazer alguém se apaixonar por ele. Em 2017 a gente teve o filme Logan, onde nos foi apresentado a X-23, a mutante que é clone do Wolverine. Pois bem, nos quadrinhos a história dela é bem parecida, só que ainda mais pesada. Uma agência ultra secreta foi encarregada de criar um segundo Wolverine. Aí, depois de várias tentativas frustradas de clonar o DNA do Logan, uma cientista chamada Sarah Kinney decidiu quebrar o protocolo e substituir o cromossomo Y por um cromossomo X. Fazendo isso, ela realmente conseguiu fazer com que o processo fosse bem sucedido. Além disso, a própria Sarah é quem carrega o embrião em sua barriga. A clone feminina nasceu e ao completar 7 anos de idade, a garota começou a passar por dolorosos testes e treinamentos para se tornar uma exímia assassina. Aos 11 anos, ela já era extremamente habilidosa. Ela conseguiu fugir daquele lugar hostil, mas passou por vários perrengues, tendo até trabalhado como garota de programa antes de ingressar no Instituto Xavier. Algumas curiosidades é que ela também já assumiu o manto de Wolverine. E outra, ela tem apenas 2 garras nas mãos. A sua terceira garra sai do seu pé. Não se sabe muito sobre o próximo filho do Wolverine. Em Wolverine The Jungle Adventures número 1, o Wolverine está em uma de suas muitas aventuras quando um assassino tenta eliminá-lo. O Wolverine rastreia o misterioso assassino até a Terra Selvagem, um mundo pré-histórico tropical que de alguma forma está escondido na Antártica até os dias atuais. Enquanto estava lá, o Wolverine encontrou a Tribo do Fogo, uma sociedade de caçadores liderada pela chefe guerreira Gak. Só que assim, a Tribo Fogo eles não têm conhecimento de mutantes, então isso leva eles a acreditar que o Wolverine é alguma espécie de coisa sobrenatural.
e isso faz com que a líder, a Gaki, o desafie para o combate. O Wolverine a derrota e assume seu lugar como chefe tribal por um tempo, eventualmente se tornando amante de Gaki. Como normalmente é o caso, o Wolverine então retorna para suas próprias terras, sem saber que Gaki estava grávida de seu filho, um menino que ela viria a chamar de Erista. Até agora, Erista ainda não apareceu como um homem adulto nos quadrinhos, somente como um bebê no colo de sua mãe. Um dos filhos mais interessantes do Wolverine, na minha opinião, é o Razor, o filho do Wolverine com a Mística. Pois é, imagine um mutante que seja metamorfo, tenha garras super afiadas e um fator de cura absurdo. Esse é o Razor Darkholme, um mutante vilão do futuro que viaja no tempo com a intenção de destruir os X-Men, e seu poder de transmutação é ainda mais impressionante do que o da sua mãe. Aliás, nos foi revelado que o Razor assassinou a sua mãe lá no futuro e assumiu seu lugar na linha do tempo lá deles. Mais tarde, ele foi o idealizador de um plano onde eliminaria todos os humanos do planeta Terra, para trazer todos os mutantes do multiverso para viverem juntos. Porém, esse seu plano foi arruinado. Existe um universo na Marvel chamado MC2, que serve como um futuro alternativo para as histórias da Terra regular da Marvel, que é a 616. Nesse universo, o Wolverine se casou com a Elektra e juntos eles tiveram uma filha. A garota se chama Rina Logan e o seu nome heróico é Coisa Selvagem. Ela é uma estudante do ensino médio que se tornou uma heroína. Ela possuía fator de cura, sentidos sobre-humanos, força aumentada e também tinha poderes psionicos. Embora ela não tenha herdado geneticamente as garras do seu pai, ela é capaz de criar suas próprias garras com o seu poder psionico. E ainda nesse mesmo universo, a Rina Logan tinha um meio-irmão. Esse outro filho do Wolverine tinha sido feito com uma outra mulher sem ser a Elektra, e ele se chamava Hudson Logan. Ao contrário da sua meia-irmã, o Hudson, que também era conhecido como Garra de Sabre, se tornou um vilão que estava obcecado em derrotar o seu pai. Apesar dele ser filho do Wolverine, a sua aparência lembra muito mais a do vilão Dente de Sabres, por ter um visual assim mais animalesco. A Terra 9811 é um universo onde os heróis e vilões que foram reunidos pelo Beyonder para participarem das guerras secretas nunca saíram do mundo de batalhas. Nessa terra, o Wolverine teve uma filha com a Tempestade. A garota recebeu o nome de Kendall Logan. A Kendall é capaz de manipular o tempo assim como a sua mãe. Pode criar chuvas ou nevoeiro, gerar ventos super intensos, raios e consegue até controlar pressão atmosférica. Ela também pode voar e tem um fator de cura igual ao do seu pai. Além disso, ela também vive de mau humor, assim como o Wolverine. A próxima filha do Wolverine é a Amiko Kobayashi. A mãe biológica da Amiko morreu em um incidente depois que um dragão começou a cuspir fogo na cidade e um prédio desmoronou. Quando estava prestes a morrer, a mãe da Amiko pediu para que o Logan cuidasse de sua filha, e o herói prometeu para ela que a manteria salva. Como a vida do Wolverine nos X-Men era muito agitada, ele não tinha muito tempo para cuidar da garota, Então ele deixou ela com a sua noiva na época, que era a Mariko Yashida. Porém, a Mariko foi assassinada, e a pequena jovem lá foi para a adoção, já que o Logan não tinha permissão para adotá-la legalmente. Mas mesmo assim, apesar de não vê-la com frequência, ele sempre mandava dinheiro para ela. Depois de um tempo, ela foi confiada ao Samurai Prateado, que era irmão da Mariko, e ele a treinou como uma ninja. Embora ela não tenha superpoderes, ela possui habilidades incríveis relacionadas às artes marciais. Bom, e já que eu mencionei a Mariko aqui, eu vou falar sobre os filhos que o Wolverine teve com ela. Pois é, no universo regular eles não tiveram filhos, ela foi assassinada antes que isso acontecesse. Porém, em alguns universos alternativos, ela realmente engravidou do Wolverine. Na Terra 1298, a Mariko deu à luz a Brian e a Mary Logan, que apareceram pela primeira vez na revista Mutant X número 28. Descobrimos que as crianças cresceram sem um pai. Foi uma escolha do Wolverine para a própria segurança delas. Mas não demorou muito para que o Dente de Sabres descobrisse e aparecesse para usar as crianças para atrair o Logan. Mas, felizmente, o Wolverine resolveu isso bem rapidinho ao arrancar a cabeça do vilão. Em um outro universo, na Terra 295, a Mariko também engravidou do Wolverine.
Nessa história, o casal teve a filha chamada Kirika Yashida. Ela também cresceu longe do seu pai e sempre teve a esperança de encontrá-lo. Porém, ela foi raptada pelo vilão Nathaniel Essex e levada para um laboratório, onde foi mantida em um tanque rotulado como X-23. Acontece que o Magneto a encontrou e a salvou. Ele estava lá com ela e ela pediu para que ele colocasse no seu esqueleto adamantium, e assim foi feito. Mais tarde, ela entrou para os X-Men e se tornou uma heroína. Porém, ela teve um trágico fim, pois foi pulverizada pelo seu próprio pai. Pois é, o Wolverine da Terra 295 se tornou o Arma Ômega, perdeu a cabeça e matou a sua filha. Na imagem que vocês estão vendo, o Wolverine da Terra 616 está segurando o esqueleto dela, enquanto o Wolverine da Terra 295 fica olhando o que acabou de fazer. Jimmy Hudson Jr. não sabia que era um mutante, mas ele sempre se sentiu diferente das outras pessoas. Porém, após os eventos de Ultimatum, onde vários mutantes morreram, inclusive o Wolverine, ele teve uma revelação. Durante uma corrida de carros, o Jimmy perdeu o controle e bateu, e o automóvel que ele dirigia explodiu. Ele se machucou bastante, porém sobreviveu e começou a se curar rapidamente. No dia seguinte, a integrante dos X-Men, a Kitty Pryde, foi até ele e lhe entregou uma caixa que tinha coisas do Wolverine, incluindo uma mensagem holográfica onde o Logan dizia que ele era o verdadeiro pai do Jimmy. Ao descobrir isso, logicamente ele ficou em choque, mas fez um teste. Tentou soltar garras de suas mãos igual seu pai fazia, e para sua surpresa, deu certo. Ele realmente tinha garras também. O Jimmy tem todas as habilidades do seu pai. Na história Velho Logan, o Wolverine tem dois filhos, o Scott e a Jade. Nesse universo, vemos um futuro distópico onde existe a Gangue Hulk, que é basicamente um grupo formado apenas pela família do Hulk com a sua esposa, que é a sua prima Mulher Hulk. A Gangue Hulk tomou o controle da Califórnia e eles exigiam que o Wolverine pagasse um aluguel para poder morar lá com a sua família. Mas, como vemos no começo da história, o Logan estava devendo dinheiro para eles. Aí, a fim de ganhar dinheiro para pagar o aluguel, o Logan embarca em uma jornada com o Gavião Arqueiro. Mas, ao retornar, ele descobre que a Gangue Hulk matou toda a sua família. Então, para se vingar, ele vai até a moradia dos seus inimigos e mata quase todos eles também. É uma história bem trágica. Pois bem, eu disse que ele matou quase todos os Hulks porque sobrou um. Um bebezinho foi poupado pelo Wolverine, que o pegou para criar para torná-lo um herói. Com o passar do tempo, o Hulk Jr. cresceu e se tornou parte dos Novos Vingadores. Ao contrário do seu pai biológico, o Hulk Jr. é bem calmo e muito inteligente, sendo capaz até mesmo de construir uma máquina do tempo. No arco de histórias chamado Wolverine Selvagem, o Logan se encontra com um garoto chamado Cohen, um menino que é aparentemente um clone do Wolverine, já que ele tem todas as habilidades do Carcaju. Aí nos é revelado que realmente o menino foi criado por cientistas misteriosos. O Cohen tinha sido enviado para tentar matar o próprio Wolverine. Porém, o garoto acaba ficando do lado do Logan, e juntos eles destroem outros clones imperfeitos que eles descobriram lá no laboratório. O problema é que fica implícito pra gente que o Cohen não viverá por muito tempo, já que o seu esqueleto foi coberto por adamantium. Dessa forma, seus ossos estão impedidos de crescerem. Nas histórias da Marvel, existe um grupo de criminosos chamado Mão Direita Vermelha. Esse grupo é formado apenas por pessoas que tiveram suas vidas tragicamente alteradas por conta do Wolverine, seja direta ou indiretamente. A organização foi criada por um cara que era conhecido como o Fundador. Ele recrutou vários membros que também tinham uma vingança pessoal contra o Wolverine. Dentro desse grupo, havia 6 seres que foram denominados Mongrels, um grupo de mercenários mutantes que se ofereceram para destruir pessoalmente a vida do Logan. Apesar de todos eles serem muito habilidosos, o Wolverine os enfrentou e matou um de cada vez. Porém, mais pra frente, ele descobre que todos eles eram seus filhos, e isso o deixou completamente arrasado. Eles eram filhos desconhecidos que ao longo do caminho, o Logan teve ao se relacionar com várias mulheres durante a sua longa vida. Depois que descobriu isso, o Wolverine enterrou seus filhos ao lado do túmulo de suas mães.
E é isso, galera, eu espero que vocês tenham gostado do conteúdo desse vídeo. Fala aí pra mim aqui nos comentários quais esses filhos do Wolverine você mais gostou. Não esquece de sapecar o like aqui embaixo e também de comentar alguma coisa bacana pra que esse quadro aqui se torne oficial e fixo do canal Super Hero. Muito obrigado pelo enorme carinho de vocês, galera, um forte abraço e até mais!